Olá pessoal do segundo ano, tudo bem? Então, hoje nós vamos entrar no nosso capítulo 11 para falar sobre a indústria brasileira no governo JK e o crescimento econômico brasileiro nesse período, tá? É importante que ao fim dessa aula você possa reconhecer o período de enorme expansão da atividade industrial no Brasil, no governo de JK, analisar o processo de internacionalização da economia e, principalmente, observar os graus de dependência e a dinâmica da inserção do capital estrangeiro aqui no país. Lembrando que nós vimos já como que a industrialização, a Primeira Guerra Mundial e a crise de 29 e também a abolição da escravidão contribuíram para o processo de industrialização brasileiro, tá? Vimos que nesse momento, quando nós temos a crise de 29 e o café passa a se desvalorizar no mercado internacional, o Barão de Café não vê outra alternativa a não ser investir na indústria. E a indústria passa a surgir neste momento com o capital privado. Após esse primeiro momento da crise de 29, no Estado Novo, o que acontece? O governo é assumido por Getúlio Vargas e Getúlio Vargas ele faz um processo de investimento de capital estatal na economia, investindo numa infraestrutura necessária para que a indústria possa alavancar aqui no Brasil. E além dessa situação de JK, além desse investimento na infraestrutura, é característico do governo de Getúlio Vargas o quê? O investimento na indústria de base, criando indústrias como a Petrobras, a Vale do Rio Doce e a CSN. Além disso, nós vimos que através do investimento estatal, Getúlio Vargas também foi responsável pela criação do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, na aula de hoje, a gente vai entender o tripé da industrialização brasileira. Quando nós falamos de tripé, nós estamos falando de tripé de investimentos. Nós vamos entender que, primeiramente, houve o investimento, como nós vimos dos barões de café, do capital privado. Com Getúlio Vargas, nós temos um grande investimento do capital estatal. E com JK, Juscelino Kubitschek, nós vamos ver agora a situação do capital internacional. Mas é o seguinte, o governo de JK, gente, ele foi de 1956 até 1961, ou seja, durou 5 anos. Ele entrou para a história do Brasil como um período de enorme crescimento industrial. A expansão da atividade, embora tenha ocorrido em todos os tipos industriais, concentrou expressivo investimento estatal na área de bens de produção, já que esse setor dependia da alta aplicação inicial de capitais e oferecia um lento retorno no investimento, o que desinteressava o capital privado. Tá? Aí, gente, você observa aqui num gráfico a evolução da indústria no Brasil, de 1900 a 2000. Observa aqui, vamos ver aqui primeiro em 1900, que nós tínhamos um PIB onde 45% era relacionado à agropecuária, que olha como é que você pode observar, ó, tá aqui. Cerca de 42% era relacionado ao setor de serviços e apenas 13% através da indústria. Com o passar dos anos, a gente vê que há um crescimento tímido, mas há um crescimento dos serviços, e os serviços hoje são responsáveis pela a maior parte da mão de obra aqui no Brasil, ou seja, emprega a maior quantidade de pessoas. Você vê que a agropecuária só vai decaindo, tá? A sua participação no PIB, tá? E a indústria vai aumentando. Então a indústria tem um aumento significativo. Mas dos 3 setores da economia, serviços estão em primeiro lugar, depois indústria e depois a agropecuária. Agora, como que o Brasil conseguiu desenvolver tanto o aumento da participação da indústria na questão do PIB? Isso aconteceu, gente, por conta do Getúlio Vargas, daquela política nacionalista de substituição de importações, principalmente dos bens não duráveis, no caso dos bens de consumo, a alimentação. Isso reduziu significativamente a importação desses produtos. Tá? No entanto, o país carecia ainda de bens duráveis e intermediários, o que representava um obstáculo para o processo de industrialização aqui no Brasil. Dessa forma, o governo do JK fez um redirecionamento da política econômica, com um planejamento que passou a investir nesses tipos de indústria. Então, se a principal indústria do governo de Getúlio Vargas era a indústria de bens de consumo, principalmente de bens de consumo não durável, como alimentos e bebidas, a gente vai ver que o JK ele passa a investir em bens de consumo durável. E a gente vai ver
que o destaque maior agora vai ser para os automóveis, tá? Pessoal, o que o JK fez para desenvolver a indústria aqui no Brasil? O JK, gente, ele promoveu uma situação onde houve uma postura muito distinta, muito diferente do Getúlio Vargas em relação ao capital que controlava as indústrias. Com o Getúlio Vargas, o investimento do capital estatal era dominante, ou seja, tirava-se dinheiro do governo e investia aqui na produção. Com o JK, o capital estatal ele continuou forte, ou seja, o Estado investia bastante, porque a gente tinha, como está destacado aqui para você, o plano de metas. O plano de metas foi um plano onde o JK afirmou que o Brasil cresceria 50 anos em 5. Tá? Era um plano, onde havia um investimento maciço na infraestrutura, principalmente de transportes aqui no Brasil e nos portos, para atrair o investimento estrangeiro aqui. Então, como eu já falei para vocês, houve um predomínio do capital do Estado lá em Getúlio Vargas, esse capital continuou forte no período de JK, no entanto, houve um investimento de capital estrangeiro significativo aqui. Tá? E essa união ela marcou o processo de internacionalização da economia, tá? Ou seja, capital do Estado, mas principalmente o capital internacional. Tá? E aí, gente, quando o JK ele faz esse investimento, cria o plano de metas, a gente fala que houve uma formação de um tripé aqui no Brasil que eu já expliquei para vocês. Qual seria o tripé da indústria brasileira? Capital privado nacional, dos barões de café, capital estatal, principalmente no governo de Getúlio Vargas, e o capital estrangeiro, agora no modelo de JK. Só explicando aqui para vocês que a gente pode falar que o capital privado nacional foi dominante no início da industrialização do país, como eu já falei, com ampla participação das indústrias de bens de consumo não duráveis. Tá? O capital estatal, com grande importância durante a era Vargas, ele se manteve com o JK por meio do plano de metas, como nós já vimos, que definiu uma série de investimentos públicos indutores do desenvolvimento. O grande destaque foi a indústria automobilística, gente. Quando o capital estrangeiro ele passa a vir aqui para o Brasil, vem principalmente da indústria automobilística, na produção de automóveis. E isso fez com que o Brasil ele investisse muito em algo que antes ele não investia na construção, que foi a construção de rodovias. Uma das principais características do governo JK é o rodoviarismo, ou seja, uma grande entrada de indústrias multinacionais aqui da área de veículos, só que para elas virem para cá tinha que haver a construção o quê? De rodovias, porque antes havia o predomínio o quê? De ferrovias. Tá? Então, a grande novidade no período do JK era o capital estrangeiro. Tá? Diversas empresas estrangeiras foram atraídas para o Brasil, principalmente no setor de bens de consumo duráveis, no caso que eu falei para vocês, as automobilísticas. Aqui ó, a gente tem uma tabela que vai mostrando para você aqui o investimento, a expansão do investimento externo aqui no Brasil. Olha aqui, ó, de 1950, como que era a poupança externa e como que foi crescendo isso aqui em milhões. Tá? Então a gente não se esqueça disso. Falou de Getúlio Vargas, você vai pensar plano de metas, predomínio do investimento estrangeiro, entrada no país de várias multinacionais, principalmente automobilísticas, e não se esqueça que por conta dessas automobilísticas entrando no Brasil, há um predomínio do rodoviarismo, tá? E a gente sabe, gente, que o rodoviarismo, a rodovia é um dos tipos, o transporte rodoviário é um dos tipos mais caros que existe de transporte. Então isso vai trazer uma consequência negativa para a gente no sentido de que o nosso custo de vida ele fica mais elevado, tá? Por conta do predomínio desse tipo de transporte aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o plano de metas. Como eu já falei para vocês, o plano de metas ele era um plano desenvolvido para promover a infraestrutura nacional para atrair empresas estrangeiras para cá. E o lema era 50 anos em 5, ou seja, vamos desenvolver o Brasil 50 anos nesses 5 anos que nós temos de governo. Foi isso que o JK pensou e isso era o slogan do governo dele. E aí o plano de metas, gente, ele tinha 30 objetivos prioritários divididos em 5 setores. Energia, que era o principal, ou seja, nós temos que investir em energia aqui, transporte, alimentação, indústria de base e também na educação. Além disso, o plano incluía uma 31ª meta,
que era chamado de metassíntese, que era a construção de Brasília. Qual que era o intuito de construir Brasília? Era interiorizar o Brasil, porque havia uma concentração de pessoas muito grande na faixa litorânea, tá? De todo o Brasil, na região Nordeste, região Sudeste e região Sul. O Norte e o Centro-Oeste era como se fosse uma área abandonada do país. Com a mudança da capital, prevista por JK, para o Centro-Oeste brasileiro, e aí ia ocorrer o quê? Ia haver uma interiorização do país, tá? E isso é uma coisa muito importante, tá? Então, gente, foi a primeira vez que um governo ele adotou um programa de planejamento na administração pública brasileira, que contou com os estudos promovidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social, tá? E também e também da Comissão Econômica para a América Latina, tá? Aí, gente, várias consequências ocorreram no período de JK, né? Primeiro, apesar do impressionante crescimento industrial promovido pelo governo JK, nem todas as suas consequências foram positivas, né? Aquele negócio, os dois lados da moeda. Efetivamente, o Brasil começou a produzir no seu território uma quantidade maior de produtos aqui consumidos, mas a menor dependência das importações não determinou necessariamente a autossuficiência para o país. Ou seja, haviam grandes investimentos aqui, mas nós ainda tínhamos muito que importar, tá? Então, o antigo projeto nacional do Getúlio Vargas, que foi a substituição de importações, ele foi abandonado e empresas com sede no exterior aumentaram sua participação na economia, gerando um processo de desnacionalização. Então, durante Getúlio Vargas, havia um processo de priorizar a produção industrial brasileira. Isso não ocorreu no período de JK. JK ele faz um processo de desnacionalização e internacionalização da economia. Então a gente passa a importar muito, tá, aqui para o Brasil. Além disso, houve também um aumento da dependência tecnológica do país. Lembrando que nós somos um país subdesenvolvido, hoje considerado emergente, mas naquela época do JK apenas subdesenvolvido. E esse fato fez com que houvesse para a gente uma dependência muito grande da tecnologia que vinha dos outros países, porque grande parte do que passou a ser fabricado aqui era desenvolvido externamente. Então, devido à concorrência de grandes empresas de capital estrangeiro, muitas empresas de base nacional não resistiram e faliram. Então, aquele projeto onde o Getúlio Vargas priorizava a economia local, o desenvolvimento local, e nesse projeto nós tínhamos o quê? O inchaço com a industrialização própria do nosso país, isso foi perdendo espaço durante o governo JK, porque houve um processo de entrada de indústrias estrangeiras aqui e elas eram muito competitivas, então várias indústrias brasileiras faliram. Então a economia brasileira ela cresceu, mas a capacidade autônoma de produção diminuiu. E uma das marcas do processo de industrialização tardia vivenciada pelo Brasil foi o crescimento econômico desacompanhado de desenvolvimento. Isto é, um crescimento com fraco investimento na produção de conhecimento técnico-científico. Ou seja, nós produzimos muito aqui, mas nós produzimos baseando-nos em tecnologias internacionais. E isso é ruim, porque isso faz com que o custo seja elevado, tá? Uma outra consequência negativa desse enorme crescimento econômico foi a ampliação da dívida externa. Isso é muito importante, gente. A dívida externa no Brasil, ela começa a dar um boom mesmo, a crescer e se tornar algo perigoso com o JK, com o Juscelino Kubitschek. A gente vai ver mais à frente que nos governos militares essa dívida realmente foi absurda, mas essa situação de dívida externa brasileira, ela começa a acontecer aqui, principalmente com o governo JK, tá? E o crescimento da inflação foi enorme naquele período, com o aumento generalizado dos preços. E por fim, a gente pode citar que o aumento da concentração econômica espacial foi gigante. Ou seja, houve um processo contínuo de investimentos, principalmente nas regiões sudeste e sul do Brasil, fazendo com que houvesse uma heterogeneidade muito grande da distribuição da indústria aqui no território nacional. E isso foi muito negativo, porque levou vários contrastes, tá, aqui na sociedade. E não esquecer do rodoviarismo. Aí, gente, como o JK, ele viu que ele estava promovendo um processo de concentração de investimentos na região sudeste, principalmente, ele criou uma política desenvolvimentista, criando secretarias. Ele criou a SUDENE,
que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, criou a SUDAM, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, tá? Que pega principalmente aquela região norte do Brasil, a SUDECO, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste brasileiro, e a SUDESUL, que é a Superintendência do Desenvolvimento do Sul do Brasil, tá? Então, gente, vamos resumir aqui essa questão da situação do Brasil. Já vamos diferenciar principalmente a questão do Getúlio Vargas e JK. Getúlio Vargas, substituição de importação, priorização de indústrias nacionais. JK abre o espaço brasileiro para que indústrias internacionais possam se instalar aqui, diminuindo a participação de indústrias somente brasileiras no território nacional. Getúlio Vargas, ele prioriza a produção de bens de consumo não duráveis, alimentos e bebidas, tá? JK não. JK passa a fazer uma priorização de bens de consumo duráveis, principalmente os automóveis, tá? E por conta disso, uma das características da industrialização no período de JK é o rodoviarismo, ou seja, o aumento das rodovias brasileiras, ok? Lembrando também que Getúlio Vargas prioriza investimentos através do Estado, ou seja, o capital estatal é muito significativo na produção industrial brasileira. Esse capital, sendo significativo, se mantém ao longo do governo de JK. No entanto, como nós já vimos, no governo JK há a priorização dos investimentos internacionais, então o capital estrangeiro passa a ser um enfoque aqui no período da industrialização com Juscelino Kubitschek. E não esquecer que Juscelino Kubitschek foi o responsável por dar início ao boom, ao aumento significativo da dívida externa no Brasil. Ok? Grande abraço, espero que você tenha aprendido muito hoje e até a próxima.